versos 1 ao 11, narrativa conhecida. Eu esqueci de falar com Pedro, a gente sempre intitula, só para a gente ter uma noção de onde, para onde nós estamos apontando. Então, o tema da minha mensagem hoje é no jardim, tá bom? Ele vai colocar depois só para que tenha um norte. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Leia o verso 6 comigo. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, talvez tenha dado um tempo para que eles pudessem se recompor. Talvez aqui tenha um respiro de tempo para que Jesus pudesse novamente dizer a sua divindade. Ele diz, Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é assim, pois, que buscais, deixai estes ir, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, pois não beberei porventura do cálice que meu Pai me deu? Essa é a palavra que nós vamos refletir nessa manhã. Nosso Deus e Pai, abençoa os nossos corações com a Tua palavra. Que a nossa mente e nosso coração estejam abertos, receptivos para ouvir o recado que o Senhor tem esta manhã para nós, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Em algum momento aqui eu vou olhar para o relógio, eu vou dar um ponto e vírgula e fazer a conclusão por conta do horário e concluir ela à noite. Então eu consegui fazer assim, porque eu sei que talvez não dê tempo de eu falar tudo o que o texto me dá a falar. João 18, irmãos, trata de dois momentos na vida de Jesus, ou da vida de Cristo. O primeiro momento é que nós estamos vendo aqui, que é o fim do ministério particular dele com os seus discípulos, que começou no capítulo 13 e foi até o capítulo 17, onde ele conclui com a oração sacerdotal. Então agora nós temos o começo de um novo momento, que é o começo do drama da redenção. A partir do capítulo 18 nós entramos em outra história, em outra fase da vida de Cristo. O ministério particular com os discípulos termina e agora entra para o começo, é o início do drama da sua redenção em favor de cada ser humano, de cada pessoa. E a partir desse momento do drama da redenção, duas atitudes nós vamos encontrar no texto. Duas delas. Primeira atitude que nós vamos encontrar é ver o ser humano, é mostrar que o ser humano, dentro da sua perversidade, é mostrar a perversidade, a maldade, a injustiça e a ingratidão do ser humano. Nesse texto nós vamos encontrar isso. Em contrapartida, nós vamos encontrar uma outra atitude no capítulo 18, a partir do momento em que Jesus vai começar o seu drama, o drama da redenção em nosso favor. Nós vamos encontrar um Deus mostrando toda a sua bondade.
Diante da perversidade, da injustiça e da maldade do homem com o Filho de Deus, Deus vai se mostrar bondoso. Como? De que forma, pastor, Deus vai se mostrar bondoso? Ele vai se mostrar bondoso deixando o seu filho ser condenado, deixando o seu filho ser entregue, deixando o seu filho ser julgado injustamente e deixando o seu filho morrer uma morte de cruz. Perceba que a atitude dos homens, se você vai ver no texto, é ingratidão, injustiça e tudo mais de maldade. E nós vamos ver em contrapartida Deus derramando graça e misericórdia sobre nós, sobre aqueles homens que também se refletem em nós. Todos os evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, descrevem esse drama vivido por Jesus. Alguns deles usam histórias, outros usam símbolos, usam nomes simples, mas João em especial usa 5 figuras. Ele usa 5 símbolos ou 5 figuras que possuem muitas verdades espirituais. É isso que eu vou tentar compartilhar com os irmãos hoje, sobre o que está nesse texto, o que a gente pode extrair de verdades espirituais que são muito importantes para a nossa vida. E a primeira figura que aparece no texto, que você, por favor, não feche a sua Bíblia, porque é ela que vai te mostrar todas essas verdades espirituais. A primeira figura que o texto nos mostra é a figura de um jardim. Diga comigo, jardim. Esse jardim ficava num local chamado Ribeiro de Cedron. Era um lugar, irmãos, aonde Jesus vinha constantemente com seus discípulos. O próprio versículo 2, o próprio versículo 1 vai dizer que ele tinha o costume de ir nesse lugar com seus discípulos. Tanto que Judas tinha total consciência, tinha conhecimento de chegar naquele lugar, porque ele sempre ia lá com os discípulos e com Jesus. Então era um lugar de constante apreciação por Jesus, com o objetivo de descansar e ao mesmo tempo orar. Mas dessa vez, naquele momento, já não é mais o momento em que ele está no ministério particular com os discípulos. Agora ele começa o drama da redenção. Então aquele ambiente agora não era mais um lugar de descanso nem de orações. A partir daquele momento, dessa vez o Ribeiro de Cedron ou Getsemane não seria um lugar de descanso e orações. Agora seria uma prensa, que significa, a palavra Getsemane significa prensa. Seria uma prensa onde o Filho de Deus iniciaria ali um processo de sofrimento, julgamento e morte. Só 2 detalhes importantes sobre o Ribeiro de Cedron, é que o Ribeiro de Cedron tem por significado escuro ou turvo. Cedron significa escuro ou turvo. Por quê, pastor? Isso se dá por conta dos inúmeros sacrifícios que eram feitos no templo. E o sacrifício dos animais, o sangue escorria e caía dentro do Ribeiro de Cedron. E quando havia sacrifícios, o sangue era escorrido para lá e as águas se tornavam turvas, as águas se tornavam escuras. Haja vista que o nosso Senhor passaria pelo Cedron num tempo escuro para a sua alma. Haveria um tempo de angústia para Cristo naquele momento. Então Cedron tinha esse significado de escuro e o próprio Cristo passaria pelas águas escuras do Cedron. O outro detalhe, ou o segundo detalhe sobre o Ribeiro de Cedron, é que aquele lugar possuía um contexto histórico. E o contexto histórico com inúmeras semelhanças com essa passagem agora de Jesus pelo Cedron. Essa passagem histórica, essa semelhança histórica com esse momento do capítulo 18 se encontra em 2 Samuel 15, quando Davi, ele vai passar do Ribeiro de Cedron com a sua alma completamente angustiada. Por quê, pastor? Porque Davi tinha acabado de ser traído pelo seu filho. Temos alguma semelhança com a passagem de Jesus pelo Cedron? Hein? Há alguma semelhança entre o que Jesus passaria no Getsemane, o que Davi passou em 2 Samuel 15? Absalão simplesmente trai o próprio pai, que é Davi. Davi, sabendo disso, pega alguns homens e sai. E no versículo 23 do capítulo 15, o texto vai dizer que ele passa pelo Ribeiro de Cedron. Cedron, ou seja, Davi então estava passando
pelo momento escuro da sua alma, com a sua família sendo dilacerada. O próprio filho está golpeando ele pelas costas. Usurpou o seu trono. A segunda semelhança que esse texto traz com esse momento vivido agora por Jesus no capítulo 18, é que um dos seus, o próprio povo agora opta em estar do lado de Absalão, ou seja, eles rejeitam o próprio Davi. Eles não querem mais Davi como rei, eles agora escolheram Absalão como rei, ou seja, Davi foi rejeitado. Sabe o que vai acontecer daqui a mais um pouquinho, depois do capítulo 18? Jesus vai estar ouvindo aquele povo que ele alimentou, aquele povo que ele curou enfermidades, aquele povo que ele curou de moléstias, aquele povo que ele cuidou, aquele povo que ele amou, dizer: solta-nos Barrabás. Será que existe alguma semelhança entre o que o povo fez com Davi e o que o povo fez com Jesus, no ribeiro de Sidrom? E pior, dois homens, Aitofel e Absalão, morreram. Aitofel era o conselheiro de Davi, fiel escudeiro de Davi, se aliou a Absalão. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento, Aitofel se sentiu tão amargurado, que ele colocou todos os seus negócios em ordem, preparou uma forca e se enforcou. Tem alguma semelhança com o que aconteceria com o traidor de Jesus? Tem alguma semelhança? E eles estavam passando pelo vale de Cedron, ou pelo ribeiro de Cedron. Historicamente, tem essa semelhança e essa peculiaridade com aquilo que Jesus estava enfrentando exatamente ali no capítulo 18, relatado por João. Absalão, o que aconteceu com Absalão, pastor? Segundo a história, era um dos homens mais belos da terra, cabelos grandes, pesados, que às vezes precisavam ser cortados, e ele pega uma das mulas de seu pai, rouba uma das mulas de seu pai, usurpa uma das mulas de seu pai, monta nela para fugir do exército que vinha atrás dele, porque o exército tinha se revoltado contra Absalão, e ele foge, e quando ele foge, ele está passando por um ramo de carvalho, e o capacete ou o cabelo se prende, a cabeça dele fica presa entre os ramos de carvalho. Não morre. Depois Joabe vai lá, manda alguém matá-lo, não matam, Joabe vai e finca uma espada ou uma lança em Absalão e mata o filho do rei. Só um detalhe. O carvalho nas escrituras era um local onde Deus fazia alianças. O carvalho nas escrituras é um local onde Deus determinava a bênção e a morte. Foi nos carvalhais de Manre, em Gênesis 2:6, que Abraão ouviu: meu filho, esta terra te darei como herança. Foi nos carvalhais de Manre que também ele disse para o próprio Abraão: Abraão, olha para a terra, deixa Ló escolher o que você quiser, a terra que você escolher, toda será sua. Irmãos, debaixo de um carvalho, Deus determinava as bênçãos e a morte. Foi debaixo de um carvalho que Samuel ungiu o rei Saul, e foi debaixo de um carvalho que Deus arrancou a vida de um rei usurpador. Não há o quê? Tem uma palavra: coincidências nas escrituras. Existe um Deus que, quando ele determina, ninguém pode interferir no que ele faz. Me lembro do filho de Davi tentando usurpar. Aliás, me lembro de um outro rei tentando usurpar o reino de Salomão. Que eu me fugi o nome dele agora, não está no script. Então, irmãos, nós temos então esse texto que nos mostra muitas coisas. Esse texto nos mostra que Jesus sabia o que lhe aconteceria, nós acabamos de ler.
Jesus estava ciente da angústia que lhe aguardava, o texto nos mostra isso. No entanto, o que ele escolhe, o que ele prefere? Ele prefere, em obediência, entrar no jardim. Jesus sabia que ao entrar no jardim, Judas traria uma escolta, Judas traria homens maus para lhe prender, para conduzi-lo até o julgamento, a crucificação e consequentemente a morte. Mas por obediência ao Pai, ele escolheu entrar no jardim. Jesus, sendo Deus, irmãos, sabia da importância de estar naquele jardim. Ele sabia da importância de marcar, olhe para mim, de marcar com obediência sua passagem pelo jardim do Getsêmani. Havia um significado extremamente importante para que Jesus pudesse marcar a sua passagem pelo jardim do Getsêmani, mas agora com obediência. Então ele sabia que estaria prestes a um drama, sabia que estava prestes a um sofrimento, mas o drama vivido por Jesus para a nossa redenção não poderia ter sido vivido em outro lugar, não poderia ter sido vivido em outro monte, não poderia ter sido vivido no centro, no templo, teria que ser vivido no jardim. A segunda figura que esse texto nos mostra, que João não mostra, mas Mateus 26:46 mostra, que é a figura de um beijo. O texto não vai mostrar no versículo 2, mas no versículo 46 de Lucas 26, vai mostrar que Jesus foi identificado por Judas com um beijo. E interessante, o beijo que Judas deu no seu mestre, certamente foi um gesto desprezível, porque marcar com um beijo alguém que lhe fez bem, para levá-lo à morte, é simplesmente desprezível. Naquele tempo, ou naquela época, ou naquela cultura, o que era o beijo? O beijo era um sinal de afeição. O beijo era um sinal de devoção. O beijo era um sinal de respeito. O beijo era um sinal de que você tinha por aquela pessoa apreço. Tinha por aquela pessoa adoração, admiração, respeito. Os membros de uma família se beijavam para expressar afeição e respeito. Mas o beijo que Judas deu mostrou, irmãos, que ele nunca fez parte da família de Deus. Os discípulos, quando cumprimentavam Jesus, o cumprimentavam como um beijo, como um sinal de devoção e obediência, por saber que ele era o seu Senhor, o Filho de Deus, o seu mestre. Judas, com o seu beijo, mostrou que nunca foi um verdadeiro discípulo. Mostrou que ele nunca fez parte daquele colegiado. Nunca fez parte daquele grupo que ouvia os ensinamentos de Jesus e, por sua vez, via os seus milagres. Interessante que, ao levar a escolta para prendê-lo, ele prova mais uma vez que nunca o conheceu. Por quê, pastor? Porque ele pensou, irmãos, que de alguma forma Jesus iria se esquivar. De alguma forma Jesus ia falar assim para Pedro e Tiago e João: olha, fiquem aqui que eu vou dar no pé. Fiquem aqui que eu vou me esconder embaixo de um ramo, que eu vou me fantasiar de alguma coisa, desculpe minha brincadeira, mas como o homem não conhecia a Jesus, ele imaginou que Jesus se esquivaria da sua prisão. Por isso, o que ele combina? Eu vou marcá-lo com um beijo. Ele vai ser identificado para que 600, ouça irmãos, ele leva 600 homens para prender Jesus. A prova de que ele não tinha nenhum conhecimento sobre quem era o Filho de Deus. 3 anos se passou, vendo, ouvindo, experimentando a presença de Jesus do lado dele, mas ele não o conheceu em momento nenhum. Ele leva 600 homens para prender um homem manso e humilde de coração. Um homem em que, ao passar por Samaria para chegar a Jerusalém, ele quer entrar numa pousada, aí alguém percebe que eles são judeus e diga: aqui não tem pousada. Aí os discípulos todos cheios, né, estufam o peito, acabaram de sair da academia, todo marombado. Quer que a gente mande dar cabo deles, Senhor? Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem que espírito sou. Eu não vim com a missão de matar os homens. Eu vim para salvar a alma dos homens. Judas estava presente e não conheceu esse Senhor.
não conheceu sua alma, não conheceu seu espírito, não conheceu seu caráter. Ele leva 600 homens para prender o Filho de Deus, pensando que ele se esquivaria. Mas, eu gosto desse mais. Mas, os versículos 4 e 5, novamente Jesus surpreende não só a Judas, como também os guardas. O que ele faz? Ele se entrega. Interessante que ele não seria preso por um ato infracionário. Ele não queria ser preso por um ato de infração, mas de voluntário. Foi um ato voluntário, não infracionário. Ele disse: não precise me prender, eu me entrego. Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. 600 homens para prender um homem bom, humilde, manso, com porretes, lanternas, e Jesus diz: calma, sou eu. Mas ele vai surpreender novamente, quando ele vai pedir duas coisas, ou uma coisa. E diz: já que eu estou aqui, deixe eles irem, liberte-os, eles não têm nada a ver com isso. Ele simplesmente estava dizendo assim: aqui não é uma formação de quadrilha, eles não são subvertores, ou bagunceiros, ou zelotes, deixe eles irem. Você sabe o que Jesus está demonstrando? Primeiro, amor e cuidado com os seus discípulos. Por quê, pastor? Porque segundo a lei judaica, a lei romana, se eles fossem considerados desertores ou zelotes, todos seriam presos e crucificados. Ou seja, seria Jesus preso, junto com Pedro, Tiago e João, que eram os três que estavam com ele. Aí seriam os três crucificados. Para se cumprir aquilo que estava escrito em João 17:12, que ele, quando faz a oração, ele diz: Senhor, aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Tinha que se cumprir essa palavra, tanto que o texto vai dizer: para que se cumpra a palavra que dissera, verso 9, não perdi nenhum do que o Senhor me deu. O que ele faz? Ele abona os três discípulos. Isso é uma demonstração de quê? De amor e de cuidado para com aqueles que o seguem. Você sabe por que a gente ainda está de pé? Você sabe por que ainda este mundo não nos tragou? Você sabe por que ainda o diabo, com fome e sede de destruir a nossa vida, não o fez? Porque que nos guarda é fiel e poderoso. Não é a sua oração de madrugada, não é a sua intercessão pelo seu filho, não é porque você é bom e forte, é porque Deus tem graça e misericórdia todos os dias sobre a nossa vida. Todos os dias. A segunda demonstração que ele dá nesse texto é de poder. Sabe o que acontece? Quando os guardas se aproximam dele, diz: nós viemos buscar. A quem vocês vieram buscar? Nós viemos buscar Jesus o Nazareno. Ele vai responder: de que forma? Espera aí, eu acho que a gente aqui não tem capacidade para expressar essa expressão divina. O que o texto está nos mostrando tem a mesma conotação, o mesmo poder e a mesma verdade poderosa de Gênesis, de Êxodo capítulo 3, quando Moisés ouviu de Deus: Senhor, e agora? Quando chegar a Faraó, a quem eu vou falar que estou indo? Em nome de quem? Ele diga que o eu sou te enviou. Quando Jesus fala, sou eu, tem o mesmo sentido da palavra de Êxodo 3. Ele está dizendo: eu sou Deus. Irmãos, eles recuem, caem.
Detalhe. Eu perdi o sono essa noite, lembrando disso, eu peguei um pedacinho de papel e coloquei do lado da minha mensagem. Sabe o que eu fiquei pensando de madrugada? Eu fiquei pensando que em 3 anos Judas não fez nada para ajudar o ministério de Jesus. Pelo contrário, roubou. Ele disse para Jesus: Jesus, com esse perfume aí eu vendia, fazia, era muito dinheiro. Ganancioso, espertalhão, aproveitador. 3 anos não produziu nada como discípulo de Jesus. No último instante de vida, leva 600 homens para ouvir uma aula de cristandade. Para ouvir um homem se entregando voluntariamente e coçar a cabeça deles. O que a gente está fazendo? Prendendo um homem injusto, bom. O que Judas fez? Judas em 3 anos não fez nada, mas naquele momento leva 600 homens para ouvir uma palestra de Jesus, para se encontrar com o Filho de Deus. Eu não sei, a história não diz, mas eu creio que aqueles homens talvez tenham tido uma experiência sobrenatural com Deus, por ter caído, visto a glória de Deus, e agora visto um homem bom, humilde, manso, sendo preso injustamente. Aí eu perdi o sono essa noite, lembrando disso. E sabe de quem eu me lembrei? Dos religiosos de João 8. Os religiosos de João 8 falaram assim: vamos pegar Jesus agora e levar uma mulher adúltera e colocá-la no pé dele. E vamos ver o que Jesus vai fazer. O que eles queriam? Você sabe o que eles queriam, não queriam? Sabem? Olhe para mim. Se eles de fato quisessem matar o filho daquela mulher, sabe para onde eles deveriam levá-la? Para o sacerdote. Eles deveriam levá-la para o sacerdote, porque o sacerdote ia pegar a lei. Vocês estão certos. Bota ela ali. Pode largar a pedra nela. Taca a pedra nela porque ela é uma adúltera. Sabe o que aqueles religiosos fizeram? Levaram a mulher para o pé do Salvador. Aí, o que Jesus faz? Olha para aquela mulher, olha para aqueles homens e diz assim: por acaso alguns de vocês aí não tem pecado? Se não tiver, pode pegar a primeira pedra e tacar nela. Eles recuam e vão embora. E aquela mulher sai dali totalmente transformada para a glória de Deus. Engraçado que nós lemos um texto lá de Salmo 27, versículo 2 ou 3, que diz assim: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus inimigos e opressores, eles é quem tropeçam e caem. Quando os opressores vieram para prender Jesus, eles, desculpa a encenação, eles tomam um choque, recuam e caem. Parece um pouquinho com o Salmo 27, não parece? Quando os inimigos me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Salmo 29, versículo 2, 3 ou 4, negócio assim, vai dizer o seguinte: a voz do Senhor é majestosa ou poderosa. A voz do Senhor, ou a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quando Jesus diz, sou eu, era a majestade de Deus, dizendo para aqueles homens: vocês estão tocando em quem não pode ser tocado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou me encaminhar para finalizar. O que essa narrativa nos traz de alerta? Primeiro, essa narrativa serve para nos alertar quanto ao perigo. Ouça com carinho, e é com carinho que eu falo e respeito aos irmãos. Essa narrativa serve para nos alertar quanto ao perigo da afeição sem a verdadeira devoção. Tem muita gente que se afeiçoou pela igreja, mas não devota temor nenhum
ao Filho de Deus. São frequentadores de igreja, mas não têm aliança e nem temem a Deus. Segunda coisa que esse texto nos alerta é quanto ao perigo de uma proximidade sem vivermos uma vida de verdadeira intimidade. Tem gente muito próxima de Jesus, se dizendo muito próxima, mas não tem nenhuma relação íntima com Ele. Do perigo de deixar com isso o nosso coração com acesso aberto para que o diabo lance suas propostas perigosas, como lançou na vida de Judas. 3 cuidados que a gente precisa ter, que esse texto, essa parte da narrativa nos mostra. Do cuidado que a gente tem que ter afeição e devoção. Proximidade, intimidade e fechar o coração para que o diabo não lance suas propostas e a gente aceite-as. Quando o indivíduo, irmãos, vive um cristianismo dessa forma que eu acabei de falar, fingindo conhecer e devotar amor a Cristo, estão cometendo os mesmos pecados que Judas cometeu. É difícil falar isso. Com liberdade, licença e respeito aos irmãos, eu digo isso. Dá tempo de eu terminar essa última parte aqui. A terceira e a quarta figura estão juntas aqui. Elas se entrelaçam. E elas estão no versículo 10 e 11. Essa outra figura que aparece, essas duas outras figuras que aparecem, olhe para a sua Bíblia, vai aparecer Pedro puxando uma, diga comigo, espada. E a outra figura que vai aparecer a figura de um cálice. Essas duas figuras aparecem juntas aqui. Essas duas figuras estão aqui, e enquanto Pedro estava trazendo na sua mão, que o texto nos mostra uma espada, Jesus está nos mostrando e trazendo a ideia de que ele está com um cálice nas mãos, que está transmitindo uma ideia de aceitação do momento que ele está vivendo. A espada de Pedro está dando uma ideia de que ele não aceita. Não, Senhor, tu não vais ser preso. Puxa da espada e arranca a orelha de Malco. Isso transmite a ideia de que Pedro não aceitou a vontade de Deus na vida do Filho de Deus. Ou seja, há pessoas que estão com espadas nas mãos, o tempo todo lutando contra a vontade de Deus. E quando a gente faz isso, a gente machuca a nós mesmos e a outras pessoas. E sabe o que vai acontecer? Igual Tadeu Schmidt? Nada. Por quê? Porque nada pode contrariar a vontade de Deus. Enquanto a imagem do cálice traz a ideia, transmite a ideia de que Jesus está submisso àquela vontade de Deus. Ele dá a ideia de que eu aceito a missão de entregar a minha vida por amor de toda a humanidade. Irmãos, aprendemos que não precisamos temer os cálices que Deus nos entrega. Olhe para mim, não tenha medo daquilo que Deus lhe entregar. Porque o pior dos cálices, Jesus já bebeu por nós. O que nós tivermos de beber, Ele vai nos entregar recheado de amor e de misericórdia. Ele não vai nos dar um cálice amargo. Pastor, o cálice que eu estou bebendo está amargo. Está nada. Está nada. Você não viu, nem sentiu o que Jesus sofreu. Não precisamos temer os cálices que Ele nos dá ou nos entrega. Porque o mais difícil de todos os cálices, Jesus já tomou por nós, irmãos. Ele, irmãos, se entregou e foi preparar cálices para a gente, recheados de amor. O cálice que Ele prepara para nós nunca irá nos fazer mal nenhum. Com um propósito, irmãos, ou como o próprio Cristo falou, se pedirmos pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos peixe, Ele nunca nos dará uma serpente. Então os cálices que Ele separou para nós, ou preparou para nós, são recheados do amor e da graça dEle.
suportáveis, prontos, já vêm prontos, não precisam serem misturados. É para o nosso ensino, é para o nosso crescimento e para a nossa salvação. Beba o cálice que Deus te der, porque é Ele que vai te levar a viver uma vida santa. Eu concluo. Tudo que eu acabei de expor aos irmãos aconteceu enquanto Jesus estava no jardim. Aonde começou a história da humanidade? A história da humanidade começa exatamente no jardim. O que aconteceu nesse lugar? O primeiro homem, o primeiro Adão, desobedeceu, trazendo o peso do pecado e a condenação da morte a todos os homens. E o que mais, pastor? Foi expulso do jardim. Foi nesse jardim que o primeiro homem trouxe, por sua desobediência, o pecado e a morte a toda a humanidade. Mas, eu gosto muito de mais. Mas foi também em um jardim que o último Adão, por que eu digo último? Porque não haverá um próximo. O último Adão mostrou-se completamente submisso e obediente ao entrar no jardim do Getsêmani. Apesar de saber que o cálice que ele beberia seria por extremo doloroso. E um dia, irmãos, um dia, a história da humanidade também terminará em um outro jardim, a cidade celestial, que João descreve em Apocalipse 21 e 22. O que vai ter nesse jardim, pastor? Nesse jardim celestial não terá mais morte, não terá mais maldição alguma, não terá ninguém puxando a espada, não terá ninguém mais em aflição, não terá ninguém mais traindo. O Éden foi o jardim da desobediência do pecado, o jardim do Getsêmani foi da obediência e da submissão, e o céu será o jardim de eterno prazer e alegria, aqueles que estarão habitando com Cristo eternamente. Como bem disse João em Apocalipse 22, do versículo 1 ao 5, ele diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e o Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e à sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam deles ou eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Verso 12 vai dizer: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha e beba de graça, e receba de graça a água da vida. Ao seu nome, ao nome de Jesus, que sofreu o drama da redenção, que escolheu entrar no jardim em obediência para a nossa salvação, seja a honra, a glória e o louvor, em nome dele. Vamos orar. Feche seus olhos. Queria convidar os irmãos aqui de cima da música. Nosso Deus e Pai.